vamos iniciar. Quero dar boas-vindas a todos que se inscreveram no curso. Quero pedir desculpas pelo atraso, tivemos um problema técnico aqui. Quero agradecer a professora Júlia Marques, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que aceitou o convite para compartilhar um pouquinho da experiência do Instituto Federal com a produção de cursos online. A professora Júlia trabalha na Coordenadoria de Educação à Distância do Instituto e eu a conheci no Semestre Nacional da Unirede, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho do Instituto Federal com a produção de cursos online. E como a gente não tem nenhuma iniciativa ainda na UFMS, a gente quis trazer um pouco dessa experiência para os nossos tutores, nossos professores, né, e gestores, também coordenadores de curso. Temos também, a maioria dos nossos inscritos são e temos aqui online 17 pessoas, acredito que o pessoal vai entrando aí no decorrer. E quero agradecer muito a professora Júlia pela disposição em compartilhar um pouquinho com a gente da experiência. Nós ficamos muito motivados, né? Inclusive, já até me inscrevi num curso lá do Instituto. Ficamos bastante motivados com a proposta e acredito que podemos fazer algumas parcerias. Então, quero passar a palavra para você. E, mais uma vez, obrigada por ter aceito esse convite. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Acho que acredito que todo mundo está conseguindo me ouvir. Tá bom o volume. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. A gente tinha planejado fazer esse encontro presencialmente, mas dadas as agendas, dado todo o fluxo, a gente então optou por fazer essa apresentação via webconferência, o que de certa forma também é um modelo muito interessante, principalmente para a gente que trabalha com educação à distância, e permite também que a gente, muitos colegas que não estejam no mesmo local fisicamente, possam também participar. Então, eu sei que alguns colegas de outros estados, de outras cidades, a partir da webconferência, conseguem participar. Então, hoje eu vou vir conversar com vocês um pouco sobre MOOCs, um pouco sobre como que a gente trabalha com MOOCs aqui na nossa instituição. Eu vou deixar já à disposição ali o bate-papo para quem tiver alguma pergunta. Peço já desculpas de antemão caso alguma pergunta fuja, porque por vezes o bate-papo é tão dinâmico que a gente não consegue visualizar todas as interações. Então, pediria a gentileza de vocês de evitar de usar o bate-papo como uma conversa paralela, mas sim como um canal de vocês fazerem questionamentos para mim. Assim fica mais fácil da gente conversar durante esse próximo período. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em qualquer momento ir ali no bate-papo e fazer o registro da dúvida de vocês. Então, como já foi apresentado, meu nome é Júlia, eu trabalho aqui na Coordenadoria de Educação à Distância do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu estou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul desde 2010 e, mais especificamente, na educação à distância do Instituto Federal desde 2013. Em 2016, então, até então estava no campus Bento Gonçalves, então vim para a reitoria, para a Coordenadoria de Educação à Distância a partir de 2016. Então, esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje vem muito dessa trajetória de 2016 até o presente momento. Dentro da educação à distância, eu já tenho uma trajetória um pouquinho maior. Eu comecei lá em 2001, então na época que nem existia Moodle, não se falava muito em educação aberta, em MOOCs. Então, desde aquele tempo onde a gente tinha a LaNet, o Teleduc, o WebCT, essas primeiras ferramentas de ambientes virtuais, já vinha trabalhando com isso. Então, já atuei em diversas áreas da educação à distância, seja como tutora, como professora, como analista, dando suporte ao Moodle.
E mais recentemente, em 2014, para mim foi uma das experiências mais marcantes, foi ter feito pós-doutorado na Athabasca University, que é a maior universidade canadense em educação à distância. Então, é uma universidade 100% de educação à distância, desde a graduação até o doutorado. Então, é muito interessante aprender e ver os modelos de educação à distância que eles têm e, ao mesmo tempo, verificar que os modelos, a forma como eles fazem, são muito semelhantes com o que a gente desenvolve aqui no Brasil. Então, eles usam da mesma forma o Moodle, não tem nada de muito diferente em relação à educação à distância. Então, sobre o nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre alguns temas. Então, primeiro, o que são MOOCs, para a gente ter um mesmo entendimento aqui enquanto grupo. Um pouquinho sobre os MOOCs dentro das instituições públicas, como a gente tem feito aqui no Instituto Federal os MOOCs, e algumas dicas, algumas ideias de como vocês podem fazer o MOOC de vocês. Isso independente da plataforma, onde vocês vão ofertar, mas algumas dicas, algumas ideias que a gente pode compartilhar com vocês na hora de construir um MOOC. Então, para começar, o que seriam os MOOCs? Eu sei que muitas pessoas chamam de MOOCs, outras chamam de MOOCs. No início eu falava MOOCs, hoje em dia eu falo MOOCs. Então, não existe certo e errado, a gente está no Brasil, então não tem problema a forma como vocês falam, se é com MOOCs ou com MOOCs. Então, de forma geral, o que seriam esses MOOCs? Existem várias definições sobre o que seriam MOOCs, mas a sigla ela é bem precisa. Então, MOOC se refere a cursos, então o C aqui de cursos. Vocês podem acompanhar o meu mouse aqui pelo pontinho vermelho. Cursos online, então estão disponibilizados na internet. Open, são abertos e massivos, ou seja, são cursos que foram desenhados para atender um grande público, um grande número. E aí, a partir disso, vamos perceber algumas das definições, alguns dos conceitos que estão por trás dos MOOCs. Primeiro, o que seria massivo? Então, algumas instituições, alguns autores falam que pelo menos um MOOC, para ser considerado MOOC, tem que ter mais de 100 mil estudantes. Mas será que é mesmo isso? Será que tem um número? Na verdade, a gente, se for olhar para a literatura, não existe um número preciso que diga, olha, a partir desse quantitativo é um MOOC, para baixo disso ele não é considerado MOOC. Então, não tem como a gente definir o que é quantas pessoas, quantas inscrições torna o curso MOOC. Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais em relação à proposta, à metodologia pedagógica do que realmente o número exato. Sheila, se vocês quiserem, depois podem ver o meu contato, eu envio os slides para vocês, ok? Em relação às inscrições, alguns colegas, ao ofertar o MOOC pela primeira vez, ficam com alguma restrição, ficam com medo de, será que eu vou dar conta? Será que meu servidor, meu ambiente virtual vai conseguir suportar esse número ilimitado? E como que eu vou fazer isso, né? Então, um dos princípios do MOOC está nessa letrinha O, de Open. Então, se o curso ele é um curso massivo, ele tem que ser um curso aberto. Então, a gente não deveria colocar inscrições. Mas a gente sabe que, por vezes, a gente fica com esse receio de receber muitos inscritos e acabam que isso pode ser uma limitação da instituição e não da nomenclatura dos MOOCs. Outro conceito seria em relação a turmas. Então, eu posso abrir várias turmas ou não? Novamente, isso é muito mais uma questão institucional e da própria plataforma do que realmente do MOOC. Então, fica a critério da organização de vocês, da instituição de vocês, em criar uma turma, criar várias turmas, então, turmas a cada semestre, a cada mês, ou deixar uma turma aberta de forma contínua. Outra questão está no ritmo do estudante. Então, o MOOC, existem MOOCs que o professor define, então, que tem, já falando agora do próximo, e tem uma data de início e fim fixa. Então, tem MOOCs que já dizem, olha, vai começar na data tal e vai encerrar na data tal. E para isso, durante esse período, vão ter atividades com datas fixas. Isso
é uma estratégia, pode ser uma forma de conduzir os MOOCs, então o professor pode fazer isso, mas também ele pode permitir que seja feito o curso no ritmo do estudante, ou seja, o aluno vai fazer as atividades ou vai ingressar e concluir o curso quando ele achar mais adequado, quando ele tiver disponibilidade de tempo, por exemplo. Então, essas duas características são bem importantes, mas isso também é definido pelo professor, pela instituição. Em algumas universidades americanas, existe a possibilidade de eu aproveitar o MOOC que eu estou fazendo, ou o conjunto de MOOCs que eu estou fazendo, como um crédito da instituição. Ou seja, eu vou fazer um conjunto ou um MOOC e ele vai abater na minha estrutura, no meu curso de graduação, no meu curso de pós-graduação. Então, isso também pode ser feito. Os MOOCs, eles, por vezes, trabalham com alguns conceitos de gamificação. E aí, então, a gente pode definir a atribuição de medalhas para os estudantes. Então, ele completou algumas etapas, ele ganha medalhas, ele ganha emblemas representando essas conquistas dele. Uma questão bem importante em relação aos MOOCs é sobre o papel do professor e do tutor. Eu tenho que ter um tutor no MOOC? Eu tenho que ter um professor? Ou como que funcionam esses diversos papéis que hoje a gente tem muito forte em algumas políticas, principalmente políticas do governo e algumas estruturas de instituições de ensino, onde eu tenho o professor que monta o conteúdo, o professor que conduz o curso, e aí eu tenho o tutor presencial e o tutor à distância. No caso dos MOOCs, isso vai depender muito de como vocês vão fazer o desenho do curso. Então, dependendo da forma que vocês construírem esse desenho, ele vai demandar algumas figuras ou não. Se o meu curso for todo autoguiado, o meu professor, no sentido de ser um conteudista, ele é muito mais importante, esse designer instrucional, do que realmente o professor que vai estar ali tirando dúvidas, porque normalmente o MOOC não tem esse canal para tirar dúvidas, para ele contratar um professor ou um tutor. Então, esses personagens no MOOC, ele muda um pouco de figura. Em relação ao grupo de alunos, alguns MOOCs permitem que os colegas interajam, mas a gente tem que cuidar muito quando a gente fala em grupos, principalmente nos MOOCs, porque um aluno pode estar dependendo do outro e aí ele não consegue terminar o curso porque o colega não fez. Então, essas questões de grupos são possíveis sim, mas a gente tem que ver como isso poderia ser feito dentro do MOOC. A gente já fez algumas experiências e não é nada muito simples, principalmente que o perfil do aluno que busca essa formação é completamente diferente de um curso à distância, por exemplo, uma graduação ou um curso técnico, onde eles têm aquela turma, aquele vínculo, onde eles conhecem as pessoas. No MOOC não, são milhares de pessoas que chegam a qualquer momento e formar esses grupos, ter esse entrosamento entre as pessoas não é uma coisa tão simples quanto num curso regular. Em relação às avaliações, isso volta muito com aquela questão do professor e do tutor, porque nos MOOCs a gente privilegia atividades que sejam autocorrigíveis, ou seja, que o professor já configura um ambiente virtual para que o aluno, quando faça uma ação, ele já tenha uma resposta, independente se for um questionário de perguntas fechadas ou uma atividade com ações, né, com respostas abertas. Mas se eu tiver um MOOC com avaliações, com atividades que eu vá precisar fazer um feedback manual individualizado, eu tenho que considerar o número de estudantes que eu vou ter. Então, qual seria o custo-benefício, qual seria que valeria a pena para essa modalidade? Seria a melhor saída ou não? Em relação às aulas ao vivo, a gente entra junto aqui com o ritmo do estudante. Se a gente tem aulas ao vivo, a gente acaba que o estudante que não pode visualizar aquela aula ao vivo pode acabar perdendo, porque existe uma diferença de engajamento enquanto você está ao vivo assistindo, por exemplo, essa palestra,
Vocês sabem que eu estou aqui ao vivo, que eu estou conversando com vocês. Isso, queiram ou não, prende mais a atenção de vocês neste momento do que eventualmente se vocês forem assistir esse mesmo vídeo mais tarde. Porque vocês sabem que a qualquer momento vocês podem ir ali no bate-papo e fazer uma pergunta. Vocês sabem que eu estou olhando para vocês aqui na lista dos participantes que estão assistindo e vocês sabem que eu estou aqui também ao vivo fazendo essa transmissão. Então, no curso online, o aluno também tem que verificar essas possibilidades. Então, se vai ser uma aula ao vivo, se ela depois vai estar gravada ou não. Então, é preciso, não é? Qual vai ser o desenho desse curso e como vai se conversar os materiais, as datas e o ritmo do estudante. Outro ponto que esse material aqui, essa figura, vocês vão ver que eu peguei deste autor aqui de baixo, e um dos pontos que ele comenta é quanto a ser acessível. E aqui eu não estou falando de acessibilidade, é ser acessível em questão de custo. Então, o MOOC ele pode ser pago ou pode ser gratuito. Então, esse conhecimento ele é acessível para o estudante, ele consegue pagar esse curso, ou será que o curso é de graça, mas o certificado ele vai pagar? Então, essas questões de gratuidade e de preço também são questões que a gente tem que verificar quanto aos MOOCs. Muitas instituições usam os MOOCs, principalmente as privadas, como uma forma de dar publicidade, de fazer propaganda dos cursos da instituição. Então, é interessante para elas que ele seja de alguma forma gratuito. Outras já preferem cobrar apenas o certificado, porque o processo de certificação a gente sabe que não é tão fácil, tão barato assim. Então, existem alguns processos. Então, a instituição pode optar só por fazer o certificado de graça, pago, aliás. Outras não, fazem tanto o curso quanto a certificação paga. Em relação também ao MOOC ser um material aberto, existem alguns autores que dizem que para ser um MOOC de fato, de verdade, ele precisa que também todos os materiais didáticos que estão lá aplicados sejam recursos educacionais abertos. Então, também existe essa tendência de, se eu estou oferecendo um MOOC, ele também tem que ser constituído só por REAs, só por recursos educacionais abertos. Além do MOOC em questão aqui da sigla tradicional, a gente também pode encontrar algumas adaptações com XMOOC, que aí são cursos que vão pensar muito na escalabilidade, ou seja, eu vou trabalhar com cursos com materiais onde o aluno vai fazer a sua autogestão, ele não depende do tutor, não tem atividade que ele depende de feedback nem do professor, ele não depende dos colegas para fazer o curso. Então, é um curso muito voltado ao conteúdo. O conteúdo ele é muito pensado para justamente atender uma larga quantidade de estudantes, enquanto tem outros, os CMOOCs, que são muito voltados a algumas comunidades, a contextos específicos. E aí sim eu posso fazer algumas personalizações dentro desses cursos. Então, de forma geral, essa imagem eu acho ela bem interessante porque ela resume um pouco do que seria um conceito de MOOCs. Então, aqui a gente consegue visualizar várias possibilidades, várias temáticas que estão por trás dessa sigla. E aí eu vou mostrar para vocês, se vocês não conhecem ainda algumas plataformas, existem vários sites que oferecem cursos MOOC, então aqui eu trouxe para vocês vários links. Os maiores eu acredito que seja o Coursera, o edX. Para quem gosta de vídeos, tem o Udemy, tem vários cursos da Future Learn, então são várias plataformas, algumas voltadas mais para vídeos, ou para temas específicos, ou temas gerais. Então, se vocês quiserem conhecer, depois peguem aqui alguns desses sites e deem uma olhadinha na internet, porque vale a pena, sempre tem algum curso interessante. Tem cursos em vários idiomas, incluindo o português, basta vocês irem lá e procurar. Já no Brasil, eu separei algumas das plataformas que oferecem cursos MOOC. Então, destaco aqui alguns sites. Então, esse é do governo do estado de São Paulo, tem alguns cursos ali. Também tem dessa outra universidade, que traz alguns cursos também MOOCs disponíveis.
outra universidade também disponibilizando os cursos abertos. Então, vocês vão ver que algumas utilizam o termo de curso aberto, outras de MOOC. Os dois são praticamente o mesmo, podem ser o mesmo significado nesse contexto. Tem outra universidade aqui também, uma plataforma específica para MOOCs. Uma outra opção. E também, para quem trabalha mais com os institutos federais, conhece, já deve ter ouvido falar também do Teamtech, que ele é mais voltado para institutos federais. Então, aqui está um exemplo dessas plataformas. Então, também trago na sequência agora alguns exemplos de cursos, porque é interessante a gente ver como é que é o desenho desses cursos, né? Como que eles estão organizados. Então, nesse primeiro exemplo, eu trouxe aqui da plataforma EDX. Então, é um curso para a criação de vídeos para a plataforma EDX. Então, o próprio EDX já tem vários cursos que ensinam vocês a como fazer cursos para a própria plataforma. Esses cursos são no idioma inglês. Então, para fazê-los, tem que dominar um pouco desse idioma. Mas o que eu quero destacar aqui? Na forma de organização dos conteúdos. Então, observe que o curso, quando a gente acessa, ele vai apresentar essa barrinha aqui, mais ou menos no meio da tela de vocês. Lá na tela do curso ele fica bem na parte superior, onde eles organizam os materiais não de uma forma de cima para baixo, mas da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui cada ícone representando um material didático ou uma atividade que precisa ser feita. Então, aqui nesse primeiro que está marcado, significa que é esse que a gente está visualizando, que é um livro. Então, é um texto que a gente vai ler. Na sequência, vai ter um vídeo, mais um vídeo, uma atividade avaliativa, uma atividade prática, outro vídeo, outra atividade e assim por diante. Então, a gente consegue visualizar como que foi feito o desenho desse curso e como que ele é organizado esteticamente aqui na tela. Já esse outro curso da Udemy, como eles voltam os materiais muito para vídeos, então o foco deles são cursos baseados em vídeos, eles organizam conteúdo aqui nessa barra lateral, onde então eu tenho as sessões, né, os módulos, quantos vídeos eu tenho aqui compondo e quantos que eu visualizei daquele conteúdo. Então aqui eu visualizei nenhum dos 2 vídeos vistos, aqui eu não visualizei nenhum dos 3. Quando eu clico na seção, mostra então os vídeos que estão disponibilizados. Basta eu clicar no nome do vídeo e ele vai aparecer aqui ao lado. Então, essa é a forma que o Udemy organiza os cursos MOOCs deles. Esse aqui é da UFSCar, então, da plataforma Poca. Eles utilizam a plataforma Moodle e aí como que eles organizaram os materiais do cursos MOOCs deles? Eles criaram esse menu aqui em cima, onde então eu tenho a apresentação, onde tem os dados do curso, as informações do curso, o Comece por Aqui, onde tem as instruções de funcionamento do curso, os materiais de estudos. Então aqui os materiais eles organizaram por tipos de mídia. Então primeiro eles colocaram os textos, depois um infográfico e por fim uma entrevista. Então todos os materiais de estudos ficam concentrados aqui, as atividades no link seguinte e, por fim, os fóruns. Então, vejo que eles organizaram desta forma os materiais. Eles não organizaram pela sequência dos conteúdos, mas pelos tipos de conteúdos que eles vão exibir, os tipos de mídia. E para a gente conversar um pouquinho além dos MOOCs, eu não sei se vocês já viram, mas existe um mundo de siglas que vão além dos MOOCs. Então, eu tenho os POOCs, os cookies, os MMOOCs, os SPOC, os NUCs, ou seja, existem várias definições, várias subdefinições de que seria um MOOC de acordo com o contexto onde o autor está colocando. A gente não vai entrar nessa esfera de comentar cada um desses tipos, cada uma dessas siglas, mas é interessante que vocês vejam que já existem especificações, especialidades do que seria um MOOC, dependendo do contexto, da necessidade de cada autor, né, de cada pesquisador. Então, para vocês verem que tem muito mais do que apenas os MOOCs como pesquisa e como mercado. E para vocês verem também um pouquinho de dados.
tem esse site aqui, se vocês procurarem na internet, o Class Central. Ele seria um site que mostra informações sobre o desenvolvimento e sobre os MOOCs a cada ano. Então, seria como se fosse um anuário ou um censo dos MOOCs, mas para além disso, eles trazem também alguns artigos, algumas reflexões sobre os MOOCs. Então, é bem interessante se vocês quiserem acessar. O que eles trouxeram em relação ao ano passado, 2017? Foram cerca de 81 milhões de estudantes de cursos MOOCs, mais de 800 universidades e mais de 9.400 cursos desenvolvidos. Claro que aqui no Class Central ele está considerando aquelas principais instituições, Udemy, UDX, Future Learning, ou seja, as grandes plataformas. A gente sabe que é muito maior do que isso, porque tem plataformas menores ou iniciativas que estão apenas começando. Então, aqui o Class Central faz só um recorte das principais instituições ou sites que oferecem cursos MOOC. Então, esse número é muito maior do que a gente está vendo aqui na tela. Outras curiosidades que é bem interessante a gente pensar para quando for propor um curso MOOC são as seguintes. Eu peguei algumas curiosidades de alguns autores de algumas pesquisas que fazem relação aos MOOCs. Olhem só, somente 4% dos usuários que visualizam um material acaba concluindo um curso. Isso segundo o Coursera. Então, imagina o Coursera, que é um dos maiores plataformas de MOOC, eles verificaram que existe aquele estudante que apenas se inscreve e não fazem nada, mas tem aquele estudante que vai lá, se inscreve e pelo menos visualizou um material, leu um texto ou acessou um vídeo. Desses que acessaram um material qualquer do curso, somente 4% deles acabaram concluindo o curso. Então, é um número bem impressionante que a gente precisa considerar. Também, outra observação que está sendo vista é que o número de novos estudantes estão diminuindo. Então, a cada ano que passa, a gente vê que tem menos estudantes, ou seja, talvez a moda pelos MOOCs estão diminuindo, mas eles estão vendo que, ao mesmo tempo, tem mais alunos interessados em pagar por um curso MOOC. Ou seja, talvez no início, as pessoas se inscreviam muito nos cursos MOOC, muito mais pela moda, por dizer, olha, eu estou estudando em Harvard, estou estudando no MIT, só para dizer porque eles estavam inscritos num curso MOOC dessas instituições, mas na verdade não faziam curso, não concluíam. Hoje em dia esse número está diminuindo, mas não quer dizer que isso seja uma coisa ruim. Hoje as pessoas estão tendo muito mais discernimento na hora de escolher o curso. Então, eu vou fazer o curso porque eu estou interessado, porque eu quero realmente cursá-lo e não simplesmente para ter um status de, olha, estou estudando na instituição tal, ou também pela aquela sensação de, se eu não me inscrever, eu vou perder essa vaga, vou perder essa oportunidade. Então, existia muito isso, vou fazer inscrição, porque imagina se eu perder essa oportunidade de me inscrever. Então, tem essas questões ainda, porque até então, qualquer curso à distância, a gente tinha que concorrer a processo seletivo, um processo de inscrição. Então, a gente queria garantir a nossa vaga. Então, talvez muitos desses estudantes se inscreviam justamente vou inscrever para garantir o meu lugar. Então, hoje já está mudando esse cenário. Os estudantes já estão entendendo que não precisa ter a pressa de se inscrever, eu posso me inscrever em outro momento, o curso vai continuar lá, não tem problema nenhum. Em relação às temáticas que mais apareceram em cursos, ou seja, mais cursos oferecidos, foi na área de tecnologia, negócios, ciências sociais, ciências no geral e humanidades, nessa ordem. Então, esses foram os temas que mais MOOCs foram ofertados. E conversar um pouquinho, então, sobre o nosso cenário aqui nas instituições públicas. Por que a gente poderia fazer um curso MOOC? Por que eu faria um curso MOOC na minha instituição? Uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente quem for servidor concursado, ou até mesmo os servidores substitutos, temporários, por vezes a gente, quando ingressa numa instituição, a gente simplesmente tem que dar aula daquilo que a gente
foi designado. Então, se eu fui contratada para dar aula sobre um assunto, eu vou ter que dar aula sobre aquele assunto. Se eu sou um técnico administrativo, eu vou ter que atuar naquela área que foi me designada e ponto final. Já em relação aos MOOCs, eu não preciso me prender nem às temáticas da minha instituição, nem à minha formação. Então, não quer dizer que, por exemplo, eu sou formada em ciência da computação, mas de repente eu adoro um outro assunto. Não quer dizer que eu não possa fazer, então, um MOOC sobre este outro assunto. Eu não estou presa à ciência da computação. Então, eu posso escolher temas mais amplos do que eu já trabalho na minha instituição e temas livres. Eu posso escolher sobre qualquer um tema. Posso dar um curso MOOC sobre maquiagem, porque eu acho que eu sei fazer boas maquiagens, eu domino a arte dos pincéis, dos batons e tudo mais, então eu quero trabalhar com isso porque é um tema interessante. Então eu posso criar cursos MOOC para além da minha área de formação ou da minha área de atuação dentro da instituição. Os cursos MOOC, ele pode ser ministrados por qualquer um. Pode ser ministrado por um docente, por um técnico, inclusive por um aluno. Então, não existe restrição quanto ao perfil para lecionar esse curso MOOC dentro de uma instituição. Ainda eu posso selecionar, posso montar um MOOC com colegas. Então, posso juntar alguns colegas e fazer um MOOC dentro da minha instituição ou de outras instituições. Então, posso juntar colegas de outras instituições, de outros campi e fazer uma proposta de MOOC. E voltando aos temas, a minha duração também ela é definida pelo proponente. Então, eu que vou dizer qual vai ser a profundidade daquele curso que eu vou abranger. Se vai ser um curso mais curto ou mais longo, mais específico. Então, tanto a duração quanto a temática é o proponente que vai definir. Ainda, o MOOC ele pode ser ofertado a qualquer momento, diferente de um curso regular. O curso regular tem o seu ciclo de matrícula, né, tem o seu período letivo definido. No MOOC não, eu posso ofertar a qualquer momento. Um ponto muito interessante, principalmente para quem trabalha em instituições, seja de curso que oferece cursos à distância. Então, se você já trabalha numa instituição, já trabalha num curso técnico de graduação, pós-graduação, seja ele presencial, que faça os 20% à distância, ou um curso regular à distância, pense em construir MOOCs que sejam alinhados com as disciplinas desse curso. Então, por exemplo, eu sei que tem muitas instituições que têm dificuldade de executar os 20% à distância. Então, de repente, vocês pensarem em primeiro lançar um MOOC de uma dessas disciplinas que vocês têm dentro da grade, né, dentro da matriz do curso, lance ele como um MOOC e vocês aproveitam este material já para os 20%. Então, tentem otimizar os recursos de vocês, tanto intelectual, quanto de material, quanto de pessoas. Então, de repente, pegar as disciplinas dos cursos regulares que vocês têm à distância e transformar cada uma delas em um MOOC. Ou, de uma disciplina, transformar em 3, 4 MOOCs, não tem problema nenhum. Então, pensem já nesses materiais didáticos que vocês já têm prontos e transformar em cursos MOOC. E a mesma coisa ao contrário, se vocês trabalham com cursos presenciais, construir MOOCs a partir do que você já tem presencial, para que no segundo momento eles possam inclusive virar componentes curriculares à distância desses cursos presenciais. Mas um ponto bem importante que vocês precisam verificar. Um curso MOOC, ele sempre tem que pensar na comunidade externa. Então, não esqueçam de vocês, ao propor um curso MOOC, de verificar se vai ter demanda, se existe essa demanda pela comunidade externa. Ah, mas o meu curso não vai ter custo nenhum, porque eu vou fazer, eu já tenho meus materiais, já vou aproveitar. Gente, sempre vai ter algum custo, seja as horas de vocês dentro da instituição, seja as horas que a equipe da EAD de vocês vai trabalhar então, em relação àquele curso. Então, por mais que muitos de nós aqui nesse grupo estejamos dentro de instituições públicas, a gente não pode esquecer que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho gera um custo para a instituição. São horas que a gente poderia estar em outra atividade. Então, esse MOOC, ele precisa ter uma demanda, precisa existir pessoas interessadas em fazer esse curso, senão não vale a pena a gente investir todo o esforço para um curso que não vai ter
procure, que não vai beneficiar a sociedade. Então, para vocês compararem um pouquinho, assim, tá, mas como é que eu vou fazer um MOOC na minha instituição? Um MOOC nada mais é do que um curso de extensão. Então, garanto que as instituições que vocês trabalham, se não forem faculdades, se vocês já forem centros universitários ou universidades, institutos federais, vocês já têm o setor de extensão, já fazem extensão dentro da instituição. Então, o MOOC, ele nada mais é do que uma extensão, um curso de extensão, ou em algumas instituições também um curso FIC, ou seja, um curso de formação inicial ou continuada. Então, tanto o MOOC quanto o curso de extensão, o curso FIC, eles têm a mesma estrutura, eles têm a mesma temática específica e também têm carga horária. Então, se você já tem o setor de extensão na instituição, não tem problema, vocês já podem então fazer um MOOC, porque um MOOC nada mais é do que uma extensão, nada mais é que um FIC da instituição. E aí, então, vou mostrar um pouquinho agora sobre a nossa experiência aqui no Instituto Federal. Então, conversar um pouquinho sobre os nossos NUCs. Eu não sei se vocês notaram, eu não estou falando em MOOCs, eu estou falando em NUCs. O que seriam esses NUCs? Aqui no Instituto Federal, a gente não trabalha com a perspectiva de MOOCs, porque a gente não entende que os nossos cursos sejam massivos. Eles não são necessariamente desenvolvidos para atender uma massa. Os nossos cursos que a gente tem desenvolvido mais recentemente são cursos que a gente tenta pensar em cursos pequenininhos, em cursos bem pequenos, onde o estudante pode iniciar e terminar o curso em um tempo menor. Por isso a gente usa os NUCs, que seriam os nano cursos. Então a gente usa cursos pequenininhos e não cursos massivos. Então, só para vocês conhecerem a nossa instituição, a gente fica aqui no estado do Rio Grande do Sul, são 3 institutos federais, 3 instituições federais, então o nosso fica nessas cidades aqui na área metropolitana aqui de Porto Alegre, na área do norte aqui, litoral, Serra Gaúcha muito forte, além do sul do estado em Rio Grande. Então aqui para vocês conhecerem um pouquinho de onde ficam os nossos campi. E aí o que a gente começou? Antes de 2016, a gente encontrava alguns campi, né? Nós somos em 17 campi, 17 localidades da nossa instituição que faziam EAD de uma forma muito isolada. Então, cada um fazia a sua ação, mas não se conversavam. E aí, então, a partir de 2016, a gente começou a centralizar algumas informações como uma forma de divulgar e de organizar também essas experiências. Muito disso em virtude do credenciamento institucional. Então, para quem já passou, os colegas que já passaram pelo credenciamento ou recredenciamento institucional, entendem do que eu estou falando, quando a gente precisa apresentar todas as ações que a gente realizou dentro da instituição. Então, até 2016, a gente tinha algumas ações de experiências de cursos à distância, não tanto nessa perspectiva de MOOCs, mas a gente trabalhava então com tutores, onde eram bolsistas de ações de extensão, os nossos cursos eram de 100 a 150 horas, os nossos certificados eles eram emitidos manualmente pela diretoria de extensão, e várias dessas ações não davam muito certo, seja porque os tutores, por vezes, não se engajavam tanto nas ações, então a gente, por vezes, tinha um esforço muito maior de ficar cobrando os tutores do que a gente ir lá e realizar a ação de fato. Então, a tarefa do coordenador ter que verificar se o tutor está trabalhando, se o tutor mandou mensagem para o aluno, se o tutor está acessando o ambiente virtual regularmente, isso desgastava muito mais do que a gente ir lá e fazer a tutoria de fato. Os cursos de 100 a 150 horas, também a gente percebeu que não era uma boa estratégia, porque muitos estudantes buscavam essa formação, mas dentro daquelas 100 horas, eles só queriam participar de um módulo, de uma unidade específica do curso. Então, de repente, esse curso de 100 horas era dividido em 5 módulos, e ele só tinha interesse lá no 5º módulo. Então, o aluno ele até se inscrevia, fazia o primeiro módulo, mas quando chegava no segundo, no terceiro,
ele já desanimava, porque ele não queria fazer todo o curso, ele só queria fazer aquele pedacinho específico. Então, a gente viu que cursos muito grandes não davam certo. E o certificado tinha todo um processo, por ser manual, os alunos que concluíam o curso cedo tinham que ficar esperando pelos colegas que estavam terminando tarde, no último prazo, para emitir o certificado de uma vez só. Então, acabava que tinha uma morosidade no certificado, uma vez que ele era manual e ele só era emitido uma vez só. Então, dado todo esse cenário, a gente começou a repensar nos cursos que a gente executava e pensando já numa abordagem de MOOC. Então, no final de 2016, a gente fez então a proposta do nosso primeiro curso MOOC e a gente já pensou numa estratégia de curso MOOC gamificado. Então, como trazer a gamificação para dentro de cursos MOOC. Então, a nossa primeira experiência foi o pré-IFRS. Ele é um preparatório para o processo seletivo. Então, aqui o nosso processo seletivo, tanto para cursos técnicos quanto para cursos superiores, ele é um pouquinho diferente da estrutura tradicional de um vestibular, pois aqui eles têm provas em áreas específicas. Então, eles têm 4 áreas que ele vai executar a prova. Ele não tem prova, por exemplo, em matemática, ele faz matemática e suas tecnologias. Ok. Mas ele não tem prova de biologia, química e física. Tudo isso entra em ciências da natureza. Ele não vai ter uma prova específica de história, geografia, sociologia e filosofia. Ele vai ter uma prova de ciências humanas. Então, aqui as provas elas são agrupadas nesses 4 temas, que para um aluno de uma escola mais tradicional, que divide em disciplinas, pode ser um pouco estranho. E, além disso, como nós somos uma instituição muito nova, a gente está completando agora 10 anos, eles não sabem o que é um Instituto Federal. Eu acredito que nem sabem, até as universidades mais conhecidas, os alunos têm essa dificuldade de saber onde que ele está pisando, né? Onde que ele está ingressando. Então, a gente fez um curso onde ele pode conhecer a instituição, conhecer o processo seletivo, dado cotas, onde são as provas, como que ele realiza, e também prepará-los para a prova em si. Então, a gente fez um curso preparatório para esse processo, né, para preparar o aluno para o processo. Eu trouxe aqui algumas telas do curso que a gente montou. A gente usa a plataforma Moodle para ofertar os nossos cursos MOOC. O nosso Moodle é o mesmo Moodle que a gente atende a cursos presenciais. Então, a gente atende 4 campi com essa plataforma, são campos em implantação, além das capacitações dos servidores e dos cursos abertos. Então, é um Moodle só para tudo. Então, aqui nesse curso, aqui nesse preparatório, então nessa primeira parte a gente faz as boas-vindas, faz uma apresentação do curso, algumas informações, o manual do Moodle para o estudante e, seguindo embaixo, a gente faz algumas perguntas para o estudante. Então, a gente verifica qual curso que ele se inscreveu, para eles passarem algumas informações para a gente de se ele vem de qual cidade que ele mora, se ele estudou em escola pública, e se ele foi bolsista, enfim, informações sobre o candidato e se ele gostaria de receber mais informações sobre o instituto e o curso que ele escolheu. Então, como ele é um curso gamificado, essa parte inicial é obrigatória para ele responder, senão ele não vai ver o resto do curso. Então, o curso trabalha com o conceito da gamificação de fases. Então, eu vou completando as fases do curso e vou ganhando novas fases. Né? Vai habilitando, né? Vai permitindo que o aluno acesse novas informações. Então, enquanto ele não participar dessas, ele não vê o resto do conteúdo que está aqui embaixo. Então, na sequência, então, quando ele preenche, ele vem para a parte do curso onde ele conhece a instituição. Então, tem aqui os materiais sobre a instituição. Então, a gente apresenta tanto a instituição quanto o próprio processo seletivo. E, na sequência, vem os simulados. Então, nesse curso do preparatório, a gente não fornece materiais para o estudante. Ele não vai ver conteúdos, a gente não monta apostila. A gente trabalha em cima da perspectiva de simulados.
Então, ele vai receber simulados, que ao participar do simulado, ele vai ter o feedback do professor com a correção. Então, a gente trabalha numa perspectiva inversa, ele não tem material antes. Ele vai fazer o simulado e, a partir dos acertos e erros, são mostrados, então, os conteúdos daquela questão que foi apresentada. Então, tem os simulados iniciais, então, cada estudante... essa área aqui é igual para as 4 áreas, para matemática, para humanas, natureza e linguagens. Então, aqui, por exemplo, na matemática, ele vai chegar e vai visualizar 5 simulados. Esses simulados, primeiro, ele visualiza com poucas questões e depois com mais questões. Por que disso? O estudante, por vezes, quando ele vai fazer pela primeira vez o vestibular, ele não está acostumado em fazer uma prova extensa, né, de uma manhã inteira, um dia inteiro de provas. Então, aqui a gente também começa aos poucos, primeiro com algumas poucas questões, depois aumentando o quantitativo de questão. Lembrando que o nosso público aqui, por ser um instituto federal, a gente tem muitos jovens de 13, 14 anos que estão fazendo o processo seletivo. Então, é um público ainda mais diferenciado em relação ao vestibular de uma universidade tradicional. Então, a gente tem todas as questões do processo seletivo para o superior, mas funciona igual também para quem quer ingressar no ensino médio aqui conosco. Ele fez os simulados, então ele vai seguir para a parte extra. Então, quando ele terminou todos aqueles simulados, a gamificação continua. Então, eu terminei os simulados, vai me habilitar novas funcionalidades. Então, ele pode marcar o que ele já estudou. Então, aqui nesse checklist, a gente mostra todos os pontos que caem no processo seletivo. Então, tudo que é visto no processo seletivo, e o aluno vai marcando se ele fez ou se ele não fez, se ele já estudou, se ele já sabe ou não. Então, esse é um recurso extra a partir da participação dele nos simulados anteriores. Também ele ganha simulados ilimitados, então de várias provas da instituição, então são perguntas sorteadas a cada vez que ele fizer. E, por fim, simulados de outras instituições também. Então, além das nossas provas próprias, a gente também catalogou provas de outras instituições e apresenta para ele também como um bônus do estudo que esse candidato fizer. No final, aqui já só mostrando para vocês para as outras áreas funciona da mesma forma, então tanto para a natureza quanto humanas e linguagens. E aqui no final da área do curso, a gente trabalhou de uma forma mais forte também a gamificação no sentido de emblemas, das conquistas, né, das medalhas dele. Então, aqui ele tem um painel de conquistas dele. Conforme ele vai participando do curso, ele vai ganhando esses badges, esses emblemas, onde vão aparecendo para eles. Como eu estou aqui numa tela de professor, de administrador, as regras também aparecem, mas para o estudante é tudo escondido e à medida que ele vai interagindo com o curso é que vão aparecendo essas imagens com esses textos. Isso daqui nada mais é do que um rótulo no Moodle. Então, quem já está acostumado a trabalhar com Moodle, isso daqui é um rótulo. Eu só peguei e botei uma imagenzinha e um texto do lado. Não tem nada de diferente. É só usar a criatividade para montar o rótulo de vocês. Então, qualquer Moodle tem o recurso de rótulo. Então, a gente só usou aqui com o designer de colocar uma imagem e o texto que a gente vai montando as conquistas. Então, aqui vai descendo, ele vai ter outras conquistas de jogador, de conhecedor da instituição, se ele é um estudioso de matemática. Então, dependendo de quanto ele estuda, ele vai ganhando novos emblemas, novas conquistas. A gente, em 2016, nessa primeira oferta que a gente fez desse curso, a gente envolveu tutores voluntários para trabalhar nessa proposta. A gente capacitou esses tutores voluntários, mas, como eu já mencionei antes, foi um trabalho muito árduo para pouco resultado. Então, a gente tinha em torno de 100 tutores que trabalhavam no projeto, mas devido à falta de engajamento desses tutores, e nem digo questões de pagamento mesmo, era de engajamento mesmo para a ação, a gente teve muitos conflitos. Então, a gente
pensou assim, poxa, será que vale a pena a gente trabalhar com tutores? Afinal, o curso, ele tinha até algum momento de interação, mas era muito pouco. Do que vamos tentar trabalhar numa proposta onde o aluno faça o curso sozinho, sem depender de um tutor em cada uma daquelas áreas do conhecimento. Então, desde então, a gente tirou o papel do tutor nesses cursos MOOC. A gente agora só trabalha com curso sem tutoria. Então, desde 2017 até o presente data, a gente só faz curso sem tutoria. Outra coisa muito boa que a gente conquistou na instituição foi a geração de certificado de forma automática. Então, o aluno começou agora, vamos supor, feriadão, que acabou recentemente, o aluno começou o curso, sei lá, dia 7 de setembro e terminou dia 9. Então, ele começou na começou na sexta e terminou no domingo. Eram datas que a instituição não estava aberta, mas não quer dizer que ele não possa fazer um curso dentro da instituição. Então, ele faz o curso, terminou, o Moodle já gera o certificado automaticamente para ele, conforme o critério que o professor estabeleceu. Os nossos cursos agora, todos eles são gamificados. Então, dependendo de cada proposta do curso, a gamificação vem para nos auxiliar, seja em automatizar algum processo, seja para dar algum suporte, um feedback imediato para o estudante, ou mesmo numa proposta mais imersiva da gamificação, com personagens, cenários e contextos. Então, cada curso escolhe qual vai ser a forma de gamificar. E os nossos cursos agora passaram de 20 a 40 horas. Essa estratégia de utilizar pelo menos 20 horas é muito interessante porque muitos dos nossos estudantes que procuram cursos MOOC, eles procuram cursos justamente para utilizar o certificado como uma forma de progressão na carreira deles ou como experiência para um futuro processo seletivo, para algum edital. Então, muitas instituições, principalmente as públicas, não aceitam cursos com menos de 20 horas. Então, cursos com menos de 20 horas, para muitos servidores, não tem serventia nenhuma. Então, pensem, pelo menos, quando vocês forem criar um curso MOOC, considerem pelo menos um curso de 20 horas. Ah, mas eu não vou conseguir, é pouco material. Sei lá, dê um jeito, de repente coloquem, juntem duas temáticas, mas pelo menos 20 horas, porque isso vai garantir mais pessoas interessadas no curso de vocês. Outra questão é que a gente não tenta fazer cursos muito longos, porque quanto mais longo o curso for, menor vai ser a taxa de conclusão. Então, vocês vão ter muita evasão à medida que o curso vai crescendo. Então, cuidem também para não colocar cursos muito extensos, porque aí vão ter menos pessoas interessadas no curso e principalmente em concluir. Então, hoje a gente fica nessa faixa de 20, no máximo, quando não dá, 40 horas, para trabalhar justamente nessa perspectiva de NUCs, de cursos nano, cursos bem pequenininhos para serem ofertados. Vou mostrar para vocês aqui algumas ideias de como que a gente faz o desenho dos nossos cursos MOOC, para inspirar um pouco vocês na hora da criação. Então, os nossos cursos, eles seguem uma estrutura que pode ser muito semelhante com os cursos que vocês já participaram. Então, eu trouxe aqui um exemplo onde eu tenho uma página, outra página, um link, mais 2 materiais de leitura e um teste. O que é interessante quando vocês forem considerar um projeto, quando vocês forem fazer um curso MOOC? Considerem colocar números na frente do material. Então, aqui esse é o meu módulo 1 e esse é o meu material Introdução, que eu intitulei de 1.1. Por que disso? Muitos dos alunos, quando mandam um e-mail, tem alguma dúvida, eles vão dizer, professora, o link não está funcionando. E eu, tá, meu filho, de qual curso, de qual link você está falando? A gente não tem como saber o que o aluno está falando. Então, se a gente não coloca esses números, fica mais difícil para a gente até mesmo identificar do que o estudante está falando. Então, quando a gente coloca esses números, é mais fácil para o estudante escrevendo uma mensagem para a gente, professora, o 1.3 do curso não está funcionando. Beleza, então 1.3 deve ser esse link que não está funcionando adequadamente. Então, isso facilita muito a comunicação entre o estudante e o professor, e até mesmo o professor, quando vai dar uma explicação, mais fácil para ele
conversar com o estudante. Ó, dê uma olhadinha no seu material 1.4. Então, é uma forma de vocês pensarem na estrutura do curso. Outro ponto, muitos estudantes reclamam quando o curso ele tem vários materiais produzidos por terceiros. Então, como a gente é uma instituição de ensino, assim como vocês devem estar, a maioria, acredito, de vocês devem estar vinculados a uma instituição de ensino, os alunos reclamam muito quando um curso ele é, na sua maioria, composto por materiais de outras instituições ou materiais de outros professores. Porque eles questionam, poxa, afinal, se eu estou fazendo um curso na instituição de vocês, eu esperava ver materiais de vocês. Então, a gente sabe que existe muito a questão da curadoria, do reaproveitamento de materiais. Por que eu vou construir o mesmo material se já tem outro material pronto? Só que existe uma diferença de eu pegar um material de uma outra pessoa e jogar no meu curso e pegar o material de outra pessoa para contextualizar uma parte do meu curso. Por exemplo, um vídeo do YouTube. Eu não posso chegar aqui, principalmente num curso MOOC, e jogar o link ali do vídeo do YouTube. O estudante vai olhar assim, poxa, mas o que é aquele link do YouTube? Eu preciso explicar para o estudante o que é aquele material, por que a gente vai visualizar aquele material, dar algum desafio para o estudante. Olha, você vai ver no material a discussão sobre tal assunto, tome nota, porque isso vai fazer parte da avaliação de vocês no final do módulo. Fique atento a tal observação que é apresentada no vídeo. Então, eu preciso apresentar o material. Isso é bem diferente de simplesmente jogar o material ali no curso. Então, cuidem bem para ver se vocês estão produzindo material didático próprio, se vocês não estão simplesmente jogando materiais para o estudante, porque um curso MOOC ou NUC, ele tem uma perspectiva muito maior de o aluno ser autogerenciável do que um curso regular onde eu vou ter um tutor. Então, aqui nos nossos cursos, a gente organiza os materiais e no final a gente faz testes em formato de questionário. Então, para o aluno já verificar o seu conhecimento no próprio curso. E eu digo para vocês, a gente faz questionários para as mais diversas áreas, inclusive, por exemplo, programação de computadores, que é muito parecido com textos, né? Quem é da área de letras. Então, a gente consegue fazer a avaliação dos alunos em diversas formas. É usar a criatividade para fazer questões objetivas de forma a avaliar o conhecimento que a gente passou para o estudante. E em relação ao certificado, a gente então parte agora para um certificado digital. Então, como que funciona? O estudante, quando ele completou o curso, o professor vai dizer quais são as regras. Olha, para o meu estudante, no meu curso, o meu estudante precisa ter a média 7. Ah, não, no meu curso, o aluno tem que tirar 7 em cada uma das atividades do curso. Ah, não, no meu ele precisa tirar 6. No meu ele nem precisa ter nota, basta que ele tenha feito tudo. Então, cada professor vai definir a regra. E essas regras a gente vai colocar aqui como restrição na hora dele conferir os dados dele para emissão de certificado. Então, é aqui que a gente configura no Moodle como que vão ser as regras para ele concluir o curso. Nesse exemplo aqui de tela, para o aluno concluir este curso, ele tinha que ter uma nota mínima, que o professor definiu, no teste 1 e no teste 2. Além disso, como nós somos de um instituto federal, a gente precisa gerar informações para algumas plataformas do governo. Então, o governo pede informações sobre cor, renda e CPF do estudante. Então, essas informações a gente também verifica antes de gerar, porque se o estudante não preencheu esses dados, ele nem consegue conferir os dados para emissão de certificado. Então, o aluno confere os dados, confirma esses dados, que foi ele mesmo que fez o curso, que os dados estão corretos, e, num terceiro momento, gera, então, o certificado digital. Por que todo esse cuidado aqui em cima? Uma vez que o certificado digital, pelo Moodle, ele é gerado, eu não tenho como corrigir. Então, se o aluno escreveu o nome errado, o CPF errado, enfim, fez algum erro de digitação, e isso é bem comum quando o aluno cria o cadastro dele no Moodle, ele preenche de qualquer forma, preenche com metade do nome dele, e aí na hora de tirar o certificado ele quer com o nome completo, com a grafia correta.
Então, é bem importante ele verificar tudo isso. Uma vez gerado o certificado, não tem como fazer uma nova versão, justamente para impedir fraude. Imagina que eu fiz o curso, gerei com meu nome, vou lá, troco meu perfil, ponho o nome de outra pessoa e gero novamente o certificado. Então, justamente para inibir qualquer violação, né, na hora de gerar o certificado. E em relação à gamificação, algumas coisas que a gente incluiu nos nossos cursos, isso está em todos os cursos nossos em relação à gamificação. Eu não sei vocês, mas em alguns cursos que a gente ofertava, a gente recebia muito questionamento do aluno. Professora, pode ver se você concluiu o curso? Professora, pode ver se eu fiz tudo certo? Professora, será que você recebeu o material? Então, a gente tinha muito aluno que toda hora mandava mensagem querendo saber se tinha feito certo, se o material tinha chego, se estava corrigido, enfim, N perguntas. E a gente pensou, como que a gente pode fazer com que o aluno ganhe essa confiança que ele fez tudo certo? Então, a gente começou a utilizar alguns recursos de gamificação. Quando o aluno completa, vou voltar aqui na telinha, vamos supor aqui este módulo. Supondo que ele fez todos esses materiais, tirou 7 aqui no teste, se ele fez tudo certo e tem nota, vai aparecer essa faixinha no final do módulo. Parabéns, você concluiu o primeiro módulo do curso. Essa faixinha é um rótulo também, então a gente só usa rótulo praticamente. Então, se ele fez tudo certo, vai mostrar. Se não está aparecendo a faixinha, é porque ele fez alguma coisa errada. Então, a gente usa a faixinha aqui em cada módulo e a gente configura aqui como que essa faixa vai aparecer. Dependendo se ele visualizou o vídeo, visualizou a introdução, o link para download, viu o material 1.2 e tirou nota suficiente no teste. Se ele fez tudo isso, aparece a faixinha. A gente também usa essa faixinha lá no final, na área do certificado, quando acontece a seguinte situação. Alguns alunos terminam o curso, fazem tudo, mas não está aparecendo o certificado para mim. Por que não está aparecendo o certificado? Só que ele não se dá conta que ele não tem nota. Ele fez o teste, mas ele não teve nota suficiente. Então, ele tirou, por exemplo, 6 e a nota mínima era 7. Então, a gente também usa essas faixinhas para dizer, olha, você não pode gerar o certificado porque você não teve nota suficiente na atividade número 1. Então, o uso dos rótulos tem nos ajudado bastante nessas questões que basicamente são técnicas bem simples de gamificação. Terminei a minha trajetória, ganho então uma informação que eu concluí aquele passo. Outra técnica da gamificação é acompanhar o progresso do estudante. Então, existe essa barra disponível no Moodle. Se não tem no Moodle de vocês, basta vocês pedirem para o administrador do Moodle adicionar. Se chama Progress Bar, ou barra de progresso. E aí vocês customizam com o nome que vocês querem aparecer, com as atividades. Então, aqui vai aparecer em um esquema de sinaleira, em verde, amarelo, vermelho e azul, como que está o andamento do estudante naquele curso. Então, aqui está tudo azul, significa que o aluno não fez nada. A partir do momento que vai ficando verdinho, significa que ele fez. Se ficou em amarelo, ele fez, mas o professor ainda não deu retorno. E em vermelho vai aparecer aquilo que o aluno perdeu o prazo, que já passou, ele perdeu o prazo para fazer a atividade. Então, aqui outras formas de gamificação seriam os painéis de conquista, que a gente viu um pouquinho antes lá no curso do pré-FRS. Então, posso montar emblemas em cores, enfim, apresentar para o estudante. A gente também usou a gamificação como da seguinte forma. Então, primeiro o aluno tem que participar de uma missão. Então, a gente deu missões para o estudante. E a partir do momento que ele participa da missão, ele ganha materiais que estavam escondidos. Então, ele tem que ter uma ação maior no curso dele. E outra estratégia foi utilizar níveis de conhecimento. Então, o aluno ele pode, dentro de um curso, concluir o curso de 3 formas. Ou ele pode optar por uma tarefa fácil, média ou difícil. As 3 vão atingir o mesmo objetivo pedagógico, mas uma vai ser mais fácil para aqueles que estão iniciando dentro dessa temática,
outros vão optar por um desafio, isso eu já sei um pouquinho, então vou me desafiar no médio, e outros não, eu quero fazer um material porque esse conteúdo eu já domino, então quero um desafio, e podem ir para o modo difícil. Então a gente dá 3 oportunidades para o estudante fazer uma mesma atividade avaliativa, considerando os graus de dificuldade de cada estudante. Isso tudo são técnicas de gamificação, tá? A gente não está inventando nada, são técnicas que foram estudadas e a gente foi aplicando nos cursos. Essa última técnica aqui talvez seja a que mais apareça, mais fique clara a gamificação. A gente também usou os roteiros de histórias, os personagens. Então, tem cursos nossos que eles vão ter uma personagem, que no caso aqui, essa personagem que sou eu. Então, é a personagem que conduz o estudante durante todo o curso, como se fosse um companheiro dele no curso. Então, o personagem vai conversando, vai dialogando com o estudante. Então, tem horas, que é quando tem essa caixinha aqui, onde a personagem conversa com o estudante, e tem parte aqui do material, aqui embaixo, que é o material de fato, é o conteúdo propriamente dito. Então, o estudante, ele sabe que vai ter uma companheira, uma pessoa, um personagem que vai acompanhar ele durante todo o curso. Então, isso seria um pouco das histórias de RPG, né? Então, a gente também trouxe como uma técnica de gamificação. Então, só voltando para vocês, a gente então usou a estrutura de cursos NUC, que são os Nano Open Online Course, que justamente visa pegar um curso grande, por exemplo, um curso de 100 horas, e dividir em cursos pequenininhos de 20, 30, 40 horas. Então, só para, de repente, alguém perdeu, só algumas dicas. Pensem no mínimo 20 horas quando vocês forem montar um curso, principalmente para vocês atingirem um público que vai ser bastante participativo, que é o público que busca cursos para suas progressões funcionais, para melhorar a sua carreira. E não pensem maior que 40 horas, porque daí vocês já vão ter um problema, dificuldades com a evasão desses cursos. E talvez vocês perguntem, tá, fez um monte de coisa, gamificou, construiu os cursos, mas tem funcionado de fato aí na instituição de vocês? Hoje, então, vou trazer alguns dados que a gente coletou. A gente, de 2016 a 2018, a gente já ofertou 37 cursos nessa perspectiva de gamificação, com 86 turmas que já foram ofertados, cerca de mais de 30 mil inscritos. Esses dados são do início, são do mês passado, então a gente já aumentou um pouquinho. E no caso em relação à taxa de concluintes, a gente observou o período de 2017 a 2018, então um ano e meio, e a gente verificou que nos nossos cursos a gente tem atingido uma taxa de concluintes de 43%. Para nós é uma taxa muito positiva, haja visto que as taxas mundiais vão de 5% a 17%. Então a gente tem conseguido com a gamificação aumentar o engajamento do estudante e fazer com que eles participem mais dos cursos. A Sheila perguntou se tem como estimar cada aula em tempos definidos, ou cada módulo. Sheila, isso na verdade nem no presencial tem como a gente definir nada, né? Cada turma, a gente às vezes vai para uma sala de aula estimando um período e não dá certo, ou dá mais tempo, falta tempo, enfim. O que eu recomendo para vocês é verificar quanto de material vocês têm. Então, dá uma olhada em todo o material que vocês forem colocar no curso e tentam estimar a partir da quantidade de conteúdo que vocês vão trabalhar, porque afinal o curso MOOC ele é muito voltado aos conteúdos. E não existe limite para um módulo ou uma aula. Não tem, cada módulo vai ter 1 ou 2 horas. Isso vai depender de cada curso. Não tem como estimar. A gente não faz esse trabalho de dividir em caixinhas específicas. Algumas instituições fazem, a gente não faz. Em relação a algumas outras estatísticas, então, novamente de 2017 a 2018, a gente tem alguns destaques de taxas de conclusão, então alguns cursos que a gente ofertou. Então, no caso do pré-FRS, chegou a 81% de concluintes, outro curso na área de TICs em espaços escolares, 80%. Na área de desenvolvimento de programação ficou entre 80% e 73%. E cursos de idiomas, no caso português, chegou a 71%. Então, tem cursos que
ele vai ter maior taxa de conclusão, outras menores. A Sheila novamente pergunta se o curso é totalmente assíncrono. Sheila, vai depender de cada instituição, de cada professor. Os nossos cursos, sim, são totalmente assíncronos. O aluno faz na hora que ele quiser. Então, ele tem uma turma a cada semestre, e aí ele se inscreve naquela turma e tem um período de 6 meses, que é o período do semestre letivo, para ele concluir. Mas isso é a nossa proposta. Não quer dizer que você precisa seguir essa proposta. Como eu disse no início da apresentação, tem cursos que definem a data de início e fim, tem outros que deixam o curso totalmente aberto. Então, vai depender da qual vai ser o desenho do curso que tu vai propor. Outra questão interessante é o perfil dos cursistas. A gente achou que no início ia ter muito mais pessoas internas da própria instituição que iam procurar esses cursos MOOC, mas a gente percebeu que na verdade não. A maioria dos nossos estudantes, né, dos cursos MOOCs são da comunidade externa. Então a gente ganhou muita visibilidade da instituição. A gente por vezes atendia só aquela comunidade do entorno da instituição, e hoje a gente consegue atingir através dos cursos MOOC populações que não estão no nosso entorno. Então a gente tem muito mais estudantes de fora da instituição do que um aluno, um egresso ou até mesmo um servidor da instituição. A gente trouxe aqui para vocês 2 slides com alguns países que a gente recebe cursistas, então não são só brasileiros, tem de outros países também. E aqui uma demonstração de estudantes que a gente tem no Brasil todo. Então, hoje a gente tem estudantes do Brasil, de todos os estados brasileiros. Então, o alcance que um curso MOOC, um curso NUC, consegue atingir a nível não só estadual, aqui que é muito forte no nosso estado, mas a nível nacional e internacional. Quem que procura esses cursos MOOCs, NUCs? Então, a maioria são estudantes de 26 a 30 anos, mas se a gente for ver, está bem aqui nessa faixa, né, das pessoas que estão no curso de graduação ou estão fazendo uma pós-graduação, em sua maioria. Então, são pessoas que trabalham e estudam, na sua maioria também, então a importância de serem cursos pequenos que consiga concluir de uma forma mais rápida. E a maioria dos nossos estudantes são estudantes que já terminaram a pós-graduação, então a maioria deles com a pós-graduação completa, seguido por estudantes do ensino superior, ou seja, provavelmente são estudantes que estão buscando nos cursos MOOC aquelas horas complementares, né? Atividades complementares. Então, eles buscam nessas formações horas para atingir as atividades, horas complementares dos seus cursos. A nossa maioria também trabalha no setor público, mas também tem alguns trabalhos no setor privado e outras pessoas que não trabalham. Então, algumas informações aqui sobre a atuação desses estudantes. E aqui eu queria deixar para vocês algumas ideias de como que vocês podem fazer um curso MOOC ou um curso NUC. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar quando forem escolher o tema do curso de vocês é pensar no título e no tema. O que eu vou querer ensinar para o meu estudante? Então, por exemplo, eu vou fazer um curso então, de introdução à flauta doce. Beleza. Mas se eu estou pensando numa perspectiva de curso MOOC ou de curso NUC, mais especificamente, de um curso de 20 horas, provavelmente um curso de 20 horas não vai ser muito além de uma introdução. Então, não tem necessidade de eu ficar toda hora colocando introdução A, introdução A, introdução A, ou conceitos fundamentais de, ou conceitos básicos de. Então, coloquem diretamente o nome do que vocês vão ensinar. Então, coloca direto flauta doce. Ou se vocês acham que em 20 horas não vai dar certo, vocês vão precisar de 100 horas, não tem problema. Cria flauta doce 1, flauta doce 2, flauta doce 3, 4 e 5. Fica mais fácil do estudante perceber que existe uma continuidade deste curso. Então, coloquem já o nome direto do curso e não com nomes complementares. Também cuidem para o título do curso de vocês não parecer um outro curso maior. Por exemplo, se eu colocar um título no meu curso de logística, já existe hoje um curso tecnólogo em logística. Então, como é que eu vou fazer um curso de 20 horas de logística
sendo que existe o mesmo curso que leva 3 anos para aprender logística. Então, no fundo, a gente sabe que ou vai ser uma introdução, ou por vezes essa introdução poderia focar numa área específica. Eu poderia trazer um curso de logística reversa, ou um curso de comércio internacional, ou seja, eu vou focar uma área específica da logística. Então, pensem também nessa possibilidade. Também cuidem para vocês não ofertarem um curso que já existem vários outros cursos que ensinam o mesmo assunto. Um exemplo é Libras, outro é inglês. Já existem vários cursos. Não estou dizendo que não vai ter demanda. Existe demanda muito forte para Libras, como existe para inglês. Mas saibam que vocês vão encontrar concorrentes. Então vejam se vale a pena colocar um curso exatamente com esse termo mais genérico, ou se vocês não podem criar um nicho específico, uma área específica dentro desse tema. Então, algumas dicas aí para vocês escolherem a temática. Que eu trouxe alguns exemplos de alguns temas que a gente recebeu aqui na instituição, que os títulos foram bem interessantes. Então, vou destacar um aqui, por exemplo, o Sistema de Escrita Japonesa, que foi um curso que a gente recebeu a proposta, onde a proponente ela trazia os 4 principais sistemas de escrita japonês. Então, não estava apresentando como que era a grafia, como que eu escrevo em japonês. A proposta era simplesmente apresentar alguns sistemas. Então, focou, foi bem específico e ensinou aquele propósito. Então, para vocês verem aqui, se inspirar em alguns títulos interessantes. Também cuidem o conteúdo programático de vocês. Ele tem que estar diretamente relacionado com o título, né, ou com o tema do curso. Muitas vezes a gente recebe um título que diz uma coisa, mas o conteúdo programático diz completamente diferente. Ou ainda que o conteúdo programático acaba se aprofundando tanto em um assunto que meio que se perde em relação ao título. E também cuidem a carga horária do curso. De repente, para vocês não proporem um curso de 20 horas, mas que vai ter 2 temas. Ou quando você vai ver o material do curso, tem 2 leituras e um exercício. Então, tentem compensar bem, fazer esse casamento do conteúdo com a carga horária com o tema do curso que vocês escolheram. Em relação aos prazos, lembre-se que os prazos eles influenciam diretamente no desenho do curso de vocês. Então, se o curso de vocês tiverem prazos, vocês podem ter alguns problemas. Por exemplo, o chororô dos estudantes. Então, vale a pena eu colocar prazos simplesmente porque eu acho que o aluno vai se organizar melhor ou não? Ou vou deixar com prazo aberto ou um prazo lá no final? Então, cuidem muito bem como que vocês vão trabalhar a questão dos prazos dentro do curso. Isso também vai impactar na tutoria. Se o curso ele for totalmente autoguiado, o aluno vai lá e já tem um feedback imediato. Vale a pena eu colocar prazo? Por que eu vou colocar prazo se é um questionário com perguntas fechadas? Então pensem bem se vocês realmente precisam definir prazos ou vocês podem definir prazos mais amplos e tudo mais. Bem como a tutoria, se vocês forem pensar num curso que vai ter tutoria, vai ter que ter feedback do tutor ou do professor, aí sim, talvez seja interessante eu colocar um prazo que dê tempo também dessa equipe trabalhar nesse feedback. Em relação à carga horária do curso, eu não sei, assim, mas eu prefiro quando eu monto cursos MOOCs, de definir essa carga horária somente quando eu tenho o curso todo pronto. Eu prefiro primeiro montar o curso todo no Moodle, já ter os textos, as atividades, os materiais, todos eles bem definidos, para aí então determinar quanto que vai ser de carga horária esse curso. Claro que quem for construir um curso MOOC pela primeira vez vai ter muita dificuldade em definir a carga horária. Mas eu digo para vocês, no presencial, se a gente for montar uma apresentação, até mesmo essa apresentação de hoje, eu sei que a Daiane disse, olha, tenta fazer em 1h30. E eu já estou olhando aqui para o relógio que já está fechando o meu tempo. Então, eu já estou me regulando para falar mais rápido, para dar tempo da carga horária que foi estipulada. Então, também não tem como determinar uma carga horária para um curso à distância. Então, não se culpem tanto, não se cobrem tanto.
uma técnica que talvez possa ser uma dica para vocês saberem quanto vai dar de carga horária é cronometrar o tempo que vocês vão ter para ler esses materiais, ou seja, visualizar todos os conteúdos, os vídeos e fazer as atividades. Então pense assim, montei o curso inteiro, pega um reloginho, cronômetro. Quanto tempo eu levei para ler cada material, e aí é até bom para vocês revisarem os textos, vi os vídeos, li os enunciados, fiz as atividades. Quanto tempo eu levei? Ah, levei 10 horas. Beleza, mas eu sou especialista naquele assunto. Então, provavelmente, eu só li uma vez o material. Então, eu tenho que pensar naquela pessoa que vai estar começando naquela temática. De repente, ela vai ler mais devagar, ou ela vai ler 2, 3 vezes. Como eu vou ter também pessoas que já são especialistas naquele assunto, que nem vão ler o material, só vão passar direto para as atividades e quero pegar o certificado. Então, tentem estimar a partir do tempo que vocês levaram, de repente faz esse tempo vezes 2 ou esse tempo vezes 3, e aí vocês vão chegar mais ou menos no tempo que uma pessoa sem conhecimento naquele assunto vai levar para fazer o curso de vocês. Então, essa é uma das formas de vocês estimarem a carga horária do curso. Em relação ao quantitativo de vagas, como a gente está falando em cursos MOOC, ou até mesmo no nosso caso, nos cursos NUC, na nossa instituição a gente não limita a quantidade de vagas. Isso porque quando a gente limita, a gente vai ter que fazer um processo seletivo. E aí, para fazer processo seletivo, eu digo para vocês, é um caos. Porque vocês vão ter que fazer as inscrições, homologar as inscrições, fazer sorteio, análise de currículo, daí vai ter aquele estudante que vai se sentir injustiçado, vai entrar com recurso, e aí vai ser toda essa folia para dar a mesma quantidade de evadidos. Então, assim, se vocês puderem evitar processo seletivo, seleção para participar daquele quantitativo de vagas, principalmente nós de instituições públicas, que de repente vai ter que trabalhar com cotas, com todo um processo paralelo, então vejam se realmente vocês precisam delimitar as vagas. Não se preocupem, não tem assim, o curso não vai bombar de uma hora para outra. Ele é um curso, quando vocês oferecem um curso à distância, ele vai ser gradativamente, as pessoas vão se inscrevendo, principalmente quando não tem prazo para inscrição. Quando tem prazo, todo mundo se dá um jeito, fica enlouquecido, quer se inscrever na hora para não perder a vaga. Mas se ele não tem prazo curto de inscrição, as pessoas vão se inscrevendo aos poucos, vão fazendo, vão entrando, vão concluindo o curso. Então, minha dica é vocês não fecharem um quantitativo de vagas. Mas se tiver que fazer, pensem se vocês vão ter que ofertar esse quantitativo global, ou se vai ser por mês, por ciclo, né, de oferta. Considerem também os índices de evasão. Então, muitos proponentes acabam enviando cursos para a gente de, eu quero ofertar 20 vagas. Gente, 20 vagas na EAD é nada. Você quer 20 vagas efetivas. Então, coloque umas 100 vagas no seu curso, para quem sabe no final você ter uns 20 concluintes. Então, sempre considerem um número muito maior para atingir a quantidade efetiva que você realmente quer no curso. Em relação à tutoria, se vocês vão pensar em curso MOOC, minha dica, tira o máximo possível de tutoria que vocês puderem. Tutoria só dá desgaste emocional e de tempo. Então, seja o feedback que vocês vão dar para o estudante, seja um acompanhamento, é muito complicado. Tem muito estudante que só vai procurar você simplesmente para dizer, professor, estou aqui. Então, vai demandar muito tempo de vocês, muita energia. Então, vejam realmente nas atividades que vocês acham que essa atividade sim precisa de uma tutoria ou essa atividade precisa de um feedback individualizado. Se tem como automatizar, automatizem. Então, o processo de tutoria, como eu tinha comentado com vocês, vai conflitar bastante, anda junto com os prazos, vocês que vão decidir como que vai ocorrer. Então, em princípio, tentem ao máximo automatizar o curso de vocês, deixando a menor tutoria possível. Como eu sei que tem muitos colegas que, porventura, trabalham em instituições, em universidades ou em outras instituições, eu deixo aqui o endereço do Proedu. O Proedu é um repositório de
materiais didáticos, mais precisamente de cadernos temáticos, onde vocês vão encontrar muito material, ou seja, muita apostila, muito livro didático de cursos já prontos. Então, eles são materiais da rede federal, então tem muitos cursos técnicos, principalmente, mas são materiais que vocês podem usar tanto para cursos MOOC quanto para cursos de graduação, sem problema nenhum. Então, tem vários materiais lá, segundo a CETEC, que é a nossa secretaria, informou, são mais de 1.200 materiais lá à disposição, então vocês podem encontrar um material que vocês podem vir utilizar nos cursos MOOCs de vocês. Então, queria muito agradecer a paciência de vocês, a interação de vocês aqui no bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no bate-papo que eu atendo vocês. Eu deixo aqui o nosso e-mail institucional, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail. A gente tem a página aqui da EAD do Instituto Federal, onde vocês vão encontrar documentos, os cursos disponíveis, enfim, todas as informações. E se vocês quiserem cursar um dos nossos cursos à distância, um dos nossos cursos NUC, basta vocês fazerem o cadastro aqui em moodle.ifrs.edu.br e lá tem os nossos cursos abertos. Então lá vocês vão encontrar a lista com os cursos para vocês se inscreverem. As inscrições estão até final do ano, até o dia 31 de dezembro, e vocês podem concluir esses cursos que estão disponíveis, na sua maioria, até janeiro de 2019. Então, conheçam lá, a gente tem cursos na área da educação, informática, idiomas, ciências exatas, enfim, são vários cursos que os nossos colegas vêm propondo, vocês podem conhecer lá as nossas ideias. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição aqui no chat para responder. Daniele, eu não sei quanto aos certificados, daí tem que ver com a instituição que está ofertando. Não sei se a Daiane pode tirar essa dúvida. Então, Giovana pergunta se a diferença entre MOOC e NUC não está apenas no tempo. Não, Daiane, perdão, Giovana. Giovana, o MOOC ele é muito pensado no massivo, como a gente viu lá no início da apresentação. Então, ele tem várias questões, principalmente o massivo. No caso dos cursos nano, ele não comenta sobre massivo, ele só fala em questão do nano, do tempo. Então, um curso, os MOOCs são voltados à massa, e isso independente do tempo de curso que existe, então independente da carga horária do curso, e o NUC é focado em cursos que vai ter uma carga horária muito pequena, independente se é para grande massa ou para pequena massa. Sheila está perguntando sobre indicação de material. Eu não sou da área de design instrucional, então eu não conseguiria te indicar um material, mas eu acredito que é muito mais na área de design instrucional mesmo do que em projetos. Pensar aqui se... De repente, eu não sei se dá uma olhadinha no Google e ver se tem algum material específico, mas estava pensando aqui agora, Sheila. Dá uma olhadinha nos livros da Andréa Filatro, que aí acho que vai te ajudar a responder essas dúvidas. A Tamara está perguntando se convém utilizar em paralelo com uma disciplina de curso presencial dentro da universidade. Sim, Tamara, a gente faz isso aqui. Os nossos cursos NUCs na área da informática são os mesmos materiais que são utilizados dentro do curso presencial. Então, eu dava aula, por exemplo, de uma disciplina de programação e usava os mesmos materiais do curso NUC dentro das minhas aulas presenciais. Então,
Eu lembro muito bem de um caso de um estudante que era uma turma então de programação, tinha 15 estudantes e 14 já sabiam a matéria no primeiro dia de aula. E um não sabia nada na matéria. E ficou um clima muito ruim, porque eu tinha 14 que já sabiam, então eles queriam logo ir para a prática, e um que estava ali perdido, recebendo aquela avalanche de colegas que já sabiam. E aí eu falei para ele, olha, entra lá no Moodle, eu tenho os vídeos da disciplina, dá uma olhada, e aí na semana que vem a gente conversa, eu te passo, porque ele entendeu que não ia ter como fazer algum processo diferente. E aí na semana seguinte ele chegou ali, professor, eu assisti todos os vídeos, eu vi o curso ali, e nossa, eu vi 2, 3 vezes o vídeo, estou sabendo tudo, e desde então ele virou o melhor aluno da turma. Então, para ele foi muito bom ele ter esse material a mais, porque ele conseguiu estudar em casa, conseguiu ver mais de uma vez o material, e todos os alunos conseguiram, de uma certa forma, nivelar os alunos da turma. Então, foi uma proposta que deu sucesso. Não estou dizendo que vai sempre ser positiva, mas para a minha experiência foi bem positiva, porque afinal foi o mesmo material, mesma videoaula, as mesmas listas de exercícios, serviram tanto para a disciplina presencial, então ajudou a potencializar o presencial, e de quebra já virou um curso de extensão também. Então para a comunidade externa também ficou como um curso. Então otimizar um pouco dos nossos recursos, né? A gente já tem tanto material bom que a gente cria, então fica como ideia para vocês. Oi, Daniela, eu não sei te informar porque eu sou de outra instituição, eu só sou também convidada, assim como vocês. Então, não sei te dizer como que vai proceder com a gravação, nem com o certificado. Teria que ver com a equipe da universidade que organizou o curso. Desculpa. Sheila, sobre material próprio, o que a gente recomenda é que, assim, se for material base do curso, que seja material próprio. Afinal, o estudante está buscando a sua instituição e a sua pessoa para que você ensine para ele aquele conteúdo. E utilizar materiais, reaproveitar materiais de outras instituições, não necessariamente universidades renomadas, pode ser qualquer material, de forma a utilizar como material complementar. Então, acho que essa seria a saída. Usar materiais seus como base e de outras autorias como material complementar ao conteúdo. Oi, Sheila. Sobre exercícios e interação em grupo. A gente fez experimentos com exercícios e interação. Eu te digo que foi uma catástrofe. Porque o aluno... Isso era um curso um pouquinho... Não era tanto NUC, mas a gente estava ainda naquela proposta de um curso maior, de 100 horas, onde a gente propôs que os alunos fizessem um trabalho em grupo. E a gente primeiro recebeu um monte de mensagens dizendo assim, onde já se viu um curso à distância fazer trabalho em grupo? Então, primeiro já tem o próprio preconceito dos estudantes que participam de cursos online. Isso a gente sabe que não acontece tanto em cursos regulares, mas em cursos livres, que é o nosso caso, as pessoas têm muito resistência. Outra é a questão de organização do tempo. Então, tinham pessoas que o trabalho em grupo, ele terminava, a pessoa tinha que ver até meia-noite, e aí o estudante queria começar a fazer o trabalho em grupo às 10h30 da noite. E acabou que a gente, cara, como é que em 1h30 você vai montar o seu grupo, fazer o trabalho e entregar? Ele assim, mas o trabalho eu posso entregar até meia-noite, então eu quero fazer a hora que eu quiser. Então, assim, não é que é impossível fazer. Dá trabalho e não é para todos os contextos. No caso de cursos MOOC, eu não recomendaria. Se fosse outra proposta de um curso com grupo fechado, com prazos, com
todo um desenho do curso baseado nessa perspectiva, é possível. Só que saiba que vocês vão encontrar alguns conflitos. A Giovana está colocando ali o caso de um curso que ela fez, fazer trabalhos em grupo, em wiki. Ótimo. Isso, talvez a plataforma permita esse tipo de trabalho em grupo, que eu estou trazendo para vocês a nossa experiência usando a plataforma Moodle. Então, tem plataformas que, principalmente ali aquelas que eu trouxe para vocês, que permitem fazer trabalhos em grupo. Dá certo, mas depende muito do engajamento dos estudantes. Então, vejam qual é o desenho do curso, principalmente. Em outra oportunidade que a gente fez, a gente utilizava também aquela questão de um aluno corrigir o trabalho do outro colega. E aí acabava que a gente tinha 700 alunos numa turma, então dos 700, 500 entregaram a tarefa para ser avaliada, e aí quando vê na segunda etapa que os outros colegas precisavam corrigir, eles não participavam, mandavam pela metade, enfim, deu muita confusão. Então, o desenho do curso e o engajamento das pessoas tem que estar muito bem pensado, senão pode dar um desastre. Então, cuida bem. Então, para a bibliografia, eu te recomendo da André Filatro, que é o melhor que tu pode encontrar sobre desenho do curso, sobre design instrucional e tudo mais. Lá tem os modelos pedagógicos, o modelo AD que ela utiliza, então eu te recomendo dar uma olhada no livro da Andréa Filatro. E se for mais de gestão de EAD, dá uma olhada no livro de Educação à Distância do Moore. Então lá, se procura mais sobre gestão de cursos, dá uma olhada também nesse livro. Mas garanto assim, tanto Giovana quanto Sheila, vocês encontram bastante coisa na internet. Então, tanto de empresas privadas que têm formações específicas, vocês vão encontrar bastante bibliografia. Isso, Sheila. Michael Moore. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, as interações. Qualquer dúvida, vocês têm ali o contato nosso aqui da instituição, também a nossa página com os cursos. Visitem lá os nossos cursos, se vocês, mesmo que vocês não queiram cursá-los, não precisem fazer os cursos, mas se vocês quiserem ver um pouquinho sobre como que a gente trabalha, enfim, mesmo seja só de curiosidade, podem acessar lá sem problema nenhum. Então, agradeço muito a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde.